Olá, boa tarde a você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. No ar, a partir de agora, mais uma edição do programa Em Pauta. Na edição deste programa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Sérgio Calçados, que será o nosso convidado especial para conversar, bater um papo conosco a respeito dos trabalhos realizados por eles, não é? Fiscalização, digamos assim, na cidade de Cubatão, não é? Por isso é o nosso convidado especial que vai conversar conosco e, consequentemente, com você, munícipe da cidade, que tem direito de saber o que pensa o vereador, afinal de contas, como eu sempre falo, você votou. Então você tem direito de saber o que o vereador está fazendo em prol da cidade. Mas antes disso, vereador, mais uma vez, sabendo da sua correria, mas tirou um tempo, a disponibilidade para conversar conosco e com o telespectador. Um abraço, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Washington, boa tarde a todos os telespectadores. E para mim é um orgulho sempre estar no programa Em Pauta e a responsabilidade de todos que passam pelo parlamento, e até porque precisamos passar para o eleitor cubatense, para a população cubatense, os trabalhos realizados por essa Casa Legislativa. Eu sempre digo, né, vereador, que é um espaço onde os senhores mostram os trabalhos apresentados, requerimentos, indicações, projetos de lei, mas quem ganha com isso, realmente, eu sempre digo isso e volto a repetir, não é? É a própria população que está no direito dela de saber aquilo que faz o vereador, não é, Sérgio? Washington, além da população ter esse direito, o vereador tem que entender que ele está como vereador para representar uma população de uma cidade, aqueles que o elegeram e também aqueles que não acreditaram naquele vereador e não concederam o seu voto a ele. Até porque nós somos vereadores, são 15 legisladores para uma cidade de aproximadamente 140 mil habitantes. Então o vereador, ele é vereador de toda a cidade. Sim, independente do bairro onde ele Não colheu existe. mais votos ou não, Isso não ele existe. está vereador a cidade toda, A não tem cidade jeito. toda. Os problemas são rotineiros e o dever do parlamentar é exercer e passar para o cidadão o direito que o cidadão tem de cobrar, sim, de todos os legisladores. Sim. E deixando bem claro, cobrar nas questões macro, nas questões do bairro, nas questões da saúde, nas Sim, questões da educação sim. e das questões que envolvem a cidade um todo. Agora, vereador, eu tenho uma pauta aqui para a gente conversar um pouco, mas antes disso, o senhor anda muito pela cidade, o senhor é um comerciante já há muitos anos na cidade e está como vereador, não é? Qual é a conversa, o diálogo na feira, por exemplo, que nós já nos encontramos na feira, na padaria, o diálogo com a população, o que é que eles cobram, quais são as reivindicações mais da população com relação ao seu trabalho, com relação ao trabalho do andamento da cidade? Acima de qualquer coisa, eu gosto, o trabalho da cidade, o povo cubatense, nós somos uma cidade no litoral, mas que tem na sua totalidade, parece um clima de interior, onde Sim. você conhece quase a totalidade da população. A população de Cubatão é uma população que recepciona muito bem as pessoas que aqui chegam para trabalhar. E o que o cubatense quer, e é o que eu já falei anteriormente no programa Em Pauta, é somente uma cidade que tenha as suas praças bem cuidadas, as suas vias bem cuidadas, as suas escolas com atendimento aos seus alunos a contento, como já aconteceu em um determinado momento da nossa cidade, onde o servidor público tinha orgulho de trabalhar na cidade e a cidade tinha orgulho de apresentar um trabalho que pudesse dar resposta para toda a sua população, na educação, na saúde e principalmente, Washington, na nossa cultura, na cultura de uma cidade, porque a cultura da cidade de Cubatão é algo que já se estendeu Brasil afora e mundo afora, assim como o esporte de nossa cidade. Os próprios esportivos, né, na qual eu ia falar, as nossas piscinas, é tão interessante tudo funcionando, né, vereador? E você veja só, nós ficamos por um período tão longínquo da pandemia, aí quase 2 anos paralisados, e aí você depois teve uma questão das piscinas, por exemplo, que é essa questão que envolvia ter o guarda-vidas ou não, aí houve uma votação nessa Casa Legislativa, onde se colocou que não havia necessidade do guarda-vidas, meu voto fora contrário a isso, Sim. E aí voltam as aulas. Passados pouco mais de um mês, já entra no período de férias, e tendo também assim uma coisa que é bom esclarecer,
as pessoas com maior idade, até os jovens que fazem uso da piscina, muitas vezes não é pelo lazer, é por uma necessidade médica. Mas você veja só, nem piscinas aquecidas nós temos hoje, eu acho. Nós temos um equipamento lá totalmente obsoleto e que acaba não atendendo a contento da população. Aliás, muitas pessoas, o vereador tocou num assunto interessante, muitas pessoas já de uma certa idade que começaram a praticar natação dentro da piscina, deixaram de tomar determinados remédios, ou seja, alivia também a pasta da saúde. O esporte proporciona isso, não é, vereador? Sim, o esporte, diariamente, são dados que não foi eu nem você que criamos isso, Claro, são pessoas que sim, estudam sim. há muito tempo sobre isso, e quando você cuida da sua saúde, você prolonga a sua vida e automaticamente diminui a questão que é algo que é uma doença desse século, que é a questão da depressão, da ansiedade, e a pessoa quando faz a prática do esporte, Washington, ela consegue começar um dia de uma forma melhor. É verdade. Alguns preferem as primeiras horas do dia, outros no período noturno, mas o que você não pode fazer hoje é deixar de praticar um esporte, deixar de cuidar da sua saúde. No entanto, a cidade deixa, mais uma vez, muito a desejar, porque muito se fala e muito pouco se pratica. Agora, na última sessão ordinária, 26ª sessão ordinária, tinha um projeto de lei, o do Comudec, né? O senhor acabou sendo contra, junto com o vereador Alessandro Oliveira, o senhor votou contrário. Gostaria que o senhor explicasse ao telespectador Sim, o porquê do voto com muita contrário. tranquilidade, até porque eu acho que quando você vive numa democracia, nada mais justo do que você poder colocar um número que você tenha representatividade. Nesse caso, lá são representantes colocados pelo chefe do executivo, um número muito maior do que os representantes da sociedade civil. Então, nada mais justo do que você poder equacionar. Se você conseguisse colocar 50% da sociedade civil, de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, de repente dos engenheiros, da Associação Comercial, o comércio, e não é o que irá ocorrer. Será reuniões pautadas no próprio gabinete do prefeito, onde as deliberações serão feitas por uma única pessoa, que já é nítido, notório isso. Então, mais uma vez, basta você olhar hoje, nesse momento, a condição que se encontram os carros da nossa Defesa Civil. Existe uma perua Kombi ali, inclusive está hoje fazendo um trabalho, há pouco que eu vi aqui na frente da Câmara Municipal, o carro não anda mais que 40 por hora. Então, antes de você criar qualquer tipo de conselho e deliberar qualquer coisa, Washington, que haja a evolução da cidade, que você possa dar transparência aonde os recursos que a cidade tem estão sendo alocados. Ou seja, em outras palavras, trabalho de base, né? Eu conversava com uma amiga agora pela manhã, com relação à educação, aos estudos. Tudo começa na base, não é, vereador? Esse é um exemplo, né? Começar na base para depois vir os carros e outros projetos, não é? Sim, e até porque a base da vida das pessoas que vivem em sociedade, eu acho, é o planejamento. Se você tem um planejamento familiar, a sua vida evolui de forma a avançar. Assim as cidades. Basta você olhar que cidades onde existe um planejamento de execução, a cidade avança. Cidades que são mal planejadas, a taxa do lixo que fora criada na cidade de Cubatão, algo que nasceu, nós sabemos que é uma regulamentação federal, mas ao mesmo tempo, da forma que fora criada e que veio, que fora aprovada nessa Casa Legislativa, totalmente descabida. E ao mesmo tempo, os valores que foram alocados a serem pagos pela sociedade, de onde vieram esses valores? Foi discutido com a sociedade, com quem foi falado? Então, todas as vezes que você não cria um planejamento e que você não traz a sociedade civil, a sociedade que tem a sua representatividade para discutir as ações que a cidade, que o executivo deve tomar, que o legislativo deve tomar, você toma esse revés, que é o que aconteceu hoje com a suspensão dessa taxa de resíduos sólidos da cidade de Cubatão, provisoriamente, até porque você não tem nada... É provisório, é provisório, até porque você não tem nada oficial do próprio município. O secretário de Finanças, ele fez um pronunciamento com alguns vereadores na última semana, mas ao mesmo tempo não existe nada oficial. Foi na SIC, né?
Foi lá na SIC? Não foi. Não, ele fez. Foi lá mesmo. Foi no executivo. Tá. E na última sexta-feira houve uma reunião junto com os comerciantes na associação comercial, Tá. onde houve a presença de 5 vereadores e do governo somente o secretário de comunicação, que também é um associado, e ele, quando falava em nome da associação. Num determinado momento ele fez o uso da palavra para tentar minimizar os impactos do governo. E aí eu, naquele momento, até deixei bem claro que não era aquilo que ocorria, que o governo não estaria preocupado em discutir essa ação em um todo. E deixando bem claro, Washington, na minha fala na última sexta-feira, eu jamais falei algo que depreciasse o servidor público. Esse é um assunto interessante. Jamais que iria tirar o mérito dos servidores públicos. A minha fala era totalmente voltada para a falta de planejamento do executivo, em sua totalidade, onde fora criado algo que não sequer foi discutido com a sociedade, e os impactos diretos foram isso, que é você retirar algo na calada da noite, e é uma vergonha, mais uma vez, para a cidade de Cubatão. Aliás, o senhor se expressou também durante a última sessão ordinária com relação à não ofensa, jamais se dirigindo ao servidor público. O senhor foi muito feliz, na sua opinião, né? E naquilo que o senhor está falando, com relação a este detalhe. Vereador, como é que ficou o negócio da taxa do lixo dos comerciantes? Está suspensa também por enquanto, né? Provisoriamente. E algo que muito me preocupou na última segunda-feira, Washington, é que assim, as pessoas com mais idade, que muitas vezes não usam as redes sociais, o carnê chegou para elas pagarem. Sim. E aí elas ficavam preocupadas. Vereador, chegou o carnê, eu tenho que pagar na segunda-feira. E aí eu pago? Não, está suspenso. Não é para pagar. E aqueles que pagaram? Aqueles que pagaram agora vai ter uma via cruz a ser percorrida. Tem que vir, existe algo para ser feito, tem que se preencher documentos e aguardar a restituição desses vencimentos. Ser ressarcido. Isso dá um tempo, né, vereador? Dá um tempo. E num momento como esse, onde passamos por uma economia com tanta dificuldade, eu acho, é complicado. Tá. Então, me apertando aqui, acabou o tempo, o vereador fala bem, acabou, né? Resíduo sólido também lhe preocupa bastante, né, vereador? Sim. Que tem a ver com lixo, sim, até lixo, porque na última semana a cidade ela não teve, houve um serviço que era de coleta através de uma retroescavadeira, e esse serviço há pouco mais de 15 dias foi retirado da cidade. E você começa a ver que as pessoas... Eu sou autor de um projeto, acho que se chama Ecopontos, onde haveria o descarte de lixo de forma regular. Verdade. Caçambas voltados somente para o resto de materiais de obras, assim como plástico, fios, e que você tivesse madeiras de uma forma regular. Sim. E agora você tem visto na cidade, em muitos lugares, o descarte, e eu peço para a população, não faça o descarte de lixo de forma irregular, até porque você traz animais peçonhentos, bichos, ratos, baratas. Isso não contribui de forma positiva para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Nós precisamos reverter esse quadro e ter a responsabilidade de que o lixo criado por nós, ele precisa ter um descarte de forma correta. Todos nós sempre falam isso, né, Paulo? Scaletti Luizinho está aqui, sempre falo isso. Cada um de nós temos o dever de fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Vereador, nosso tempo acabou, mas de qualquer forma, aqui em nome da nossa produção, os nossos agradecimentos ao senhor, que bateu um papo com o telespectador, para saber daquilo que pensa, como está trabalhando o vereador, enfim, quem ganha com isso é sempre ele. Um abraço e até a próxima, viu? Uma boa tarde a todos, muito obrigado e espero poder ter contribuído. Pena que o tempo é tão pouco, mas a gente poderia ficar conversando à tarde por algum tempo. Muito obrigado. Tinha assunto aqui para 2 horas. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Em Pauta. Nesta edição, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Sérgio Calçados, que bateu esse papo descontraído, importante, interessante e sério relacionado à cidade de Cubatão, porque você é merecedor disso, tá certo? Grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho da sua atenção, e até o nosso próximo encontro.